Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado Marcos Damasio, do PR. Bem-vindo, deputado, mais uma vez aqui. Muito obrigado, uma oportunidade muito especial da gente estar podendo divulgar um pouco do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, eu queria que o senhor falasse do trabalho de atenção aos municípios e o efeito das emendas parlamentares. Estas emendas impositivas, é a primeira experiência que a gente está vendo aqui. E como funciona, como o senhor tem dialogado com os gestores municipais, que a gente sabe que não é uma invenção do mandato, do gabinete, né? Isso é a população que traz as suas demandas e o senhor acolhe. Fale um pouco dessas emendas. Nós estamos vivendo um momento econômico, um momento político muito complicado em nosso país, né? Hoje as prefeituras, principalmente os pequenos municípios do interior, eles lutam com muita dificuldade para poder prestar serviços importantes, principalmente na área da saúde, na realização de obras de infraestrutura. Então, nós temos recebido aqui em nosso gabinete, na Assembleia Legislativa, prefeitos, né, do interior, muitos vereadores, né, muita gente ligada ao nosso partido. Eu sou do Partido da República, e os vereadores do PR, os prefeitos do PR, nos procuram muito aqui na Assembleia nessa questão de buscar recursos para serem investidos nos seus municípios. Nós tivemos aí uma grande dificuldade, esses primeiros anos do atual mandato, foram anos difíceis, o governador sempre reclamando da situação da arrecadação do Estado, que não tinha dinheiro, e você sabe, os deputados trabalham muito com a questão das emendas parlamentares, e é através das emendas que a gente consegue destinar recursos, e através desses recursos a coisa acaba acontecendo, né? Então a gente estava muito ansioso para que as coisas pudessem melhorar nesse sentido. E aprovamos recentemente a questão do orçamento impositivo. O orçamento impositivo nos dá mais força, nos dá mais garantia, né, de que a gente possa continuar liberando recursos para o interior do Estado. Então eu estou muito animado, acho que esse ano de 2018 ele teve um início muito bom. Nós conseguimos, né, nesses três primeiros meses do ano, nós conseguimos lá liberar quase 20 emendas. 20 emendas? Quase 20 emendas, né? Foram emendas importantes que a gente já vinha trabalhando em questão de poder liberá-las já desde o início do nosso mandato. Então, o primeiro ano foi muito difícil, o segundo ano nós liberamos muito poucas emendas, e este terceiro ano do nosso mandato tem sido aí bastante proveitoso, né? Então, sim, eu consegui, neste início de 2018, liberar quase 20 emendas que foram importantes, né? Temos mais emendas prometidas aí para os primeiros dias do mês de abril. Então isso nos dá aí um ânimo, a gente vê um resultado bastante positivo, e eu espero que daqui para frente, né, principalmente com essa troca de governo que nós vamos ter aí nos próximos dias, que o próximo governador, né, que é o governador Márcio França, também continue nos prestigiando, continue nos liberando esses recursos, porque na atual circunstância em que vivemos, eles são muito importantes, principalmente para as cidades do interior de São Paulo. O que significa esta verba carimbada para a saúde? Parece que metade dessas emendas impositivas tem que ser canalizada para a saúde. Só para você ter uma ideia, eu sou da cidade de Mogi das Cruzes, onde eu moro há 50 anos, né? Neste mês de março, hoje nós estamos aí nos últimos dias do mês de março, mas somente neste mês de março eu consegui liberar para a cidade de Mogi das Cruzes R$1.105.000 para a área da saúde. Foram R$280.000 para a Santa Casa da cidade e R$825.000 para a Procriança, para a mulher, para as unidades básicas de saúde, para o custeio, né, das unidades básicas de saúde. Somente o Hospital de Brás Cubas também? O Hospital de Brás Cubas, que a gente colaborou com a construção desde o seu início, desde a sua concepção. Nós batalhamos, inclusive, pelo terreno onde o hospital foi construído. Então, hoje, como deputado, poder destinar recursos para um hospital que a gente acompanha o seu dia a dia, para mim é motivo de grande satisfação. Então, você veja que as coisas estão melhorando, né? Até então, era muito difícil a gente conseguir esse tipo de recurso, e somente em um mês, para a área da saúde, na cidade de Mogi das Cruzes, nós conseguimos liberar aí R$1.105.000. E conseguimos ajudar outras cidades da região do Alto Tietê também. Não é só Mogi das Cruzes, vamos ao Alto Tietê. Ó. Tem Poá,
Tem Itaquaquecetuba e Ribeirão Pires, aqui muito próximo também de Mogi das Cruzes, é limítrofe, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do que significa essa emenda ou as emendas de sua lavra que alcançam essas cidades. Itaquaquecetuba pode ou está atravessando uma séria crise financeira, inclusive com prejuízo para o atendimento hospitalar. Essa questão da saúde, ela é problemática em todos os municípios, não é? Então, quando você destina uma emenda de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, são recursos importantes no momento de dificuldade. E eu, realmente, representando o Alto Tietê, que é uma região muito populosa do estado de São Paulo, as cidades elas estão interligadas, né? Mogi das Cruzes com Suzano, com Ferraz de Vasconcelos, com Poá, com Itaquá, com Arujá, Ribeirão Pires, como você citou, são municípios com população expressiva, né? E a área da saúde é fundamental para a vida das pessoas. Então, eu consegui ajudar a grande maioria das cidades, né? Nos últimos dias, como eu te disse, né, esse início de ano foi bastante promissor nessa questão das emendas e os prefeitos estão muito felizes, satisfeitos com esses recursos e eu espero, não é? Como eu citei aqui, nós vamos ter uma mudança de governador, mas que o futuro governador, o próximo governador Márcio França, continue, não é? Nós temos um compromisso de uma parceria, inclusive firmada com o meu partido, de nós juntos com o próximo governador continuarmos destinando recursos, principalmente para a saúde, que é uma área essencial, fundamental no dia a dia e na vida de todas as pessoas. A saúde é prioridade da população e eu espero continuar ajudando não só a minha cidade, a cidade onde eu moro, mas toda a minha região e o interior de São Paulo, né? Interior também. Posso falar o nome da cidade aqui? Opa. Tapiratiba. Fica lá próximo de São João da Boa Vista, Caconde, por ali, divisa, né? Com Minas Gerais, Minas né? Gerais, E quase o prefeito Minas Gerais. lá é meu amigo, a gente tem um relacionamento próximo, né? Então a gente tem conseguido ajudar cidades distantes, cidades, né, já na divisa com outros estados. Esses dias atrás eu estive recebendo o título de cidadão da cidade de Américo Brasiliense, que é lá Sim. na região De Araraquara, né, uma cidade vizinha à cidade de Araraquara. Eu destinei, através de uma emenda parlamentar, 200 mil reais para que fosse equipado a unidade básica de saúde da família. Então, estive lá com o prefeito Dirceu, visitando a unidade básica e vi lá toda mobiliada, toda equipada, e fruto disso nós recebemos o título e o reconhecimento da cidade. Então isso é muito bacana, isso nos motiva muito, né, quando a gente pode ajudar as cidades do interior. E ver o resultado, ver o dinheiro chegando na cidade, ver o posto de saúde sendo equipado, as pessoas sendo beneficiadas. Então eu espero continuar nos próximos meses, né? Eu acho que o pior da crise já passou. Sim. O Brasil vive essa crise econômica já há 4, 5 anos de paralisia. Sim. E eu acho que chegou a hora do país retomar o seu ritmo normal. O senhor está sentindo isso já? O senhor está não só otimista, mas assim realista? O senhor está percebido que quando o deputado Marcos Damasio fala do Alto Tietê, que é uma região industrializada, né, que está muito próxima aqui da capital, mas nas suas andanças pelo interior, o senhor vê uma mudança de ânimo? Eu vejo sim, eu tenho conversado com muitos empresários, né, pessoal ligado à indústria, ligado ao comércio, ligado diretamente à economia, né, as pessoas que estão mais envolvidas com as questões econômicas, está todo mundo aí apostando que esse ano de 2018 é o ano da retomada. Será um ano melhor do que foi 2017. 2017 foi um ano muito difícil, não só para as finanças, né, o país vive esse momento. E eu entendo que o pior da crise passou. Lógico que esse ano nós não vamos ter grandes mudanças. Eu acho que a grande mudança que nós vamos ter no país é com a eleição do novo governo. O novo governo vem com mais força, vem eleito diretamente pela população e eu acredito que o novo governo traga uma esperança nova. Agora, uma coisa é fato, né? O país não pode conviver com essa situação por muito tempo. Sim. 5 anos de crise já é um período muito longo, muitas pessoas tiveram grandes dificuldades nos últimos anos. A gente vê aí que
muito comércio fechou as suas portas, muitas indústrias encerraram as suas atividades e não dá para você conviver com 13 milhões de desempregados no país, né? Nós temos aí a expectativa, a esperança de que com a eleição do próximo governo, a gente entende que 2019 seja realmente o início de uma recuperação que o país tanto necessita. Mas 2018 já vem dando sinais, a Assembleia Legislativa é um termômetro, a liberação de emendas é um termômetro, porque até então, nos anos anteriores, a gente não tinha condição de ajudar as cidades como nós estamos tendo essa condição neste ano. Então, isso já é uma demonstração de que estamos já num processo de recuperação e a nossa expectativa é que esse período possa se prolongar aí pelo restante desse ano de 2018 e principalmente nos próximos anos que virão. Perdemos a agenda, deputado, a fórmula do desenvolvimento, porque enquanto a economia vinha crescendo ano a ano, parece que havia um entusiasmo e não muito cuidado com as contas públicas. Gastamos demais, queimamos nossas reservas, a poupança, e aí ficou o Estado sem condição de investir, ficou o poder público, né, com caixa deprimido, cortando programas sociais, políticas públicas. Eu já estou provocando não só um administrador, um planejador, uma pessoa que tem uma visão de longo prazo. A gente está preparado para esse crescimento que venha, mas um crescimento sustentável, não pode ser o chamado voo de galinha, como dizem os economistas, cresce e depois para de crescer, vem uma recessão outra vez. Estamos preparados? Eu entendo que todo esse processo de recuperação, de crescimento econômico, de geração de emprego, de oportunidade de renda para a população, principalmente para os nossos jovens, que precisam ter uma perspectiva profissional, sim, uma carreira profissional pela frente. Eu acho que tudo isso depende muito da situação política do país, né? Se nós não resgatarmos a credibilidade do país, os investimentos não virão, principalmente os investimentos externos, sim, não é? Aqueles de longo prazo, de longa maturação. Sim, que hoje o mundo globalizado, né, depende desses investimentos. Então o Brasil passou por esse processo muito difícil, a pior crise econômica da história do nosso país, a Operação Lava Jato, por exemplo, que deflagrou todo esse processo investigatório no país, essa corrupção toda que nós tivemos. E é muito triste, né, você ver no noticiário do dia a dia, você só falar em corrupção, desvio de dinheiro público, isso tudo tira a credibilidade do país, né? E aí você não tem como ter um crescimento sustentável, né? Nós precisamos resolver essa questão política do Brasil e é através do processo político que você resgata a credibilidade, que você faz com que o país retome o crescimento. Então eu espero que tudo isso aconteça. Agora houve, como você disse, eu concordo plenamente, um abuso muito grande com o dinheiro público, né? Se gastou muito, gastou de maneira desordenada, sem planejamento, e a gente sabe que a economia não tem segredo, né? Como diz no interior, é do couro que tira a correia. Então, se você gasta mais do que arrecada, a conta não fecha. Eu tenho exemplos aí na minha convivência com prefeitos. Por exemplo, eu vou dar Mogi das Cruzes, que é uma grande cidade, uma cidade que cresceu muito, tem quase 500 mil de habitantes. Eu vi o reloginho da população da Fundação SEAD antes de começar essa entrevista, disse 2018, 423.912, Mogi das Cruzes. Isso. Está aí caminhando aí para 500 quase mil habitantes. 500 mil de habitantes. É uma cidade que cresceu e, logicamente, que com esse processo de crescimento se faz necessária a construção de mais escolas, de mais creches, de mais postos de saúde, de um hospital municipal, como nós citamos aqui, que foi construído. Só que o custo disso, né, o custeio desses prédios públicos que são necessários, cada escola que a gente inaugura é uma festa na cidade. Sim. É uma conquista importante para uma comunidade, para um bairro. Uma construção de um hospital é o sonho de qualquer município. Só que você pega um hospital que hoje custa lá 4 milhões de reais para você manter por mês. Você pega as várias escolas que foram construídas e em cada escola você tem lá 15, 20 pessoas trabalhando. Porque na escola tem a diretora, tem a professora, tem a merendeira. Então o custeio disso é muito caro. Não é só construir o prédio, é a manutenção desse prédio, é a folha de pagamento que vai crescer no município. Então você tem uma despesa que ela não cai, ela só cresce. E você tem uma receita que, por conta da crise, ela vem diminuindo.
Então é despesa crescendo, arrecadação caindo. A conta no final do ano não fecha. Muitas prefeituras fecharam no vermelho. Não é? Os prefeitos que conseguiram equilibrar suas finanças, manter em dia o pagamento do seu funcionalismo público, que conseguiu pagar os seus fornecedores, as pessoas que prestam serviço na cidade, eles já são vitoriosos, principalmente no ano que passou. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de um crescimento mais sustentável. E esse crescimento mais sólido, ele virá com o resgate da credibilidade política do nosso país. O estado de São Paulo, por ser a principal economia, por ser a economia mais forte do país, ainda tem resistido bem essa turbulência toda dos últimos anos. Mas o senhor fala de São Paulo como um exemplo para o Brasil, no caso, sim. Porque se a gente pegar o exemplo do nosso vizinho Rio de Janeiro, que literalmente sacou a descoberta uma riqueza do pré-sal que ainda estava lá a 7.000 metros de profundidade, já estavam gastando por conta os royalties e contando com dinheiro em caixa que não entrou, e a gente vê aí um estado completamente arrebentado nas suas finanças, na sua política, na sua autoestima e com uma intervenção federal em cima. Exatamente, nós estamos falando do Rio de Janeiro, que é um dos principais estados, né, economicamente falando, do país, né? Mas nós temos dificuldade no Rio Grande do Sul, nós temos dificuldade em Minas, em vários estados do Nordeste. Então, é o que eu digo, né? A economia, ela gira e ela é uma engrenagem em que todos estão envolvidos, não é? São Paulo, por ser a economia mais forte do país, São Paulo tem tido uma boa gestão das finanças, nós temos as dificuldades, mas as obras não foram paralisadas, nós temos problemas, né, de salário dos professores que precisam ter um aumento salarial, dos policiais que precisam ter, e há muitos anos não tem um aumento salarial. Nós temos questões que prejudicam, né, o funcionalismo público do estado de São Paulo, nós temos as nossas dificuldades, mas São Paulo conseguiu resistir de uma maneira mais forte, né, mais fortalecida nesse processo que nós estamos vivendo hoje na economia do país. Então, São Paulo deu esse exemplo. Eu espero que daqui para frente o nosso país retome realmente o crescimento mais sustentável, e eu estou com uma expectativa muito grande em relação às eleições que virão, né? Outubro é um mês fundamental, a eleição que vem aí é uma eleição crucial para o futuro do nosso país. Nós precisamos realmente retomar o crescimento, trazer uma nova perspectiva, uma mudança. Não dá para conviver com essa situação econômica que nós estamos vivendo. Então, eu sou otimista, eu acho que o Brasil é maior que a crise, nós temos potencial para sair dessa situação, e eu espero que o eleitorado brasileiro, que o povo brasileiro se interesse mais pela política, acompanhe mais a política, cobre mais dos administradores, dos gestores. Eu estou aí com uma expectativa muito positiva de que dias melhores virão. Deputado, vamos falar da ação do mandato na sua região, no Alto Tietê. O senhor andou visitando algumas estradas rurais em Mogi das Cruzes. Lembrar aqui a questão do programa Melhor Caminho, que é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Qual foi a sua visão de como andam as estradas rurais, as estradas vicinais em Mogi das Cruzes? No Alto Tietê, de maneira geral, o senhor que foi palmilhá-las. Mogi das Cruzes tem uma zona rural muito extensa, né? Nossa cidade tem 720 quilômetros quadrados de extensão, e boa parte desse território é constituído pela zona rural. Nós já fomos, inclusive, o maior produtor de hortifruti granjeiro do país. Continua expressivo aqui enquanto Cinturão Verde, o cinturão de agricultura, né? Nós fazemos parte do Cinturão Verde do estado de São Paulo, ainda somos os maiores produtores de alguns gêneros alimentícios, né? Nós temos uma colônia japonesa muito grande lá na região de Mogi das Cruzes, que sempre esteve muito ligada à questão da agricultura, né? Hortifruti granjeiros. Isso. E, logicamente, as estradas rurais
rurais elas sofrem principalmente no período de chuvas, não é? Então, para você escoar a produção, você tem que ter estradas em boas condições. Eu tive visitando realmente aqui no início do ano, né, várias propriedades rurais, estive conversando com muitos produtores. Algumas estradas estão em boa conservação, a prefeitura também faz uma manutenção, né, ao longo do ano. Então, algumas estradas estão boas, algumas estradas estão mais necessitadas de ajuda, de auxílio. Sim. Nós temos, como você disse, o programa Melhor Caminho, que também pode colaborar e tem colaborado, né? O governo de São Paulo também tem se feito presente na zona rural da cidade de Mogi das Cruzes. Algumas estradas, as mais importantes, foram pavimentadas ao longo dos anos. Então, de uma maneira geral, eu diria que a situação das estradas rurais em Mogi até que não está tão ruim. Mas sim, temos problemas, temos reclamações de algumas propriedades, de algumas regiões, e a gente sempre, né, em parceria com o prefeito, vai levando ao conhecimento da prefeitura, vai pedindo sim, também como deputado, vai trazendo aqui, né, a Secretaria Estadual de Agricultura também, buscando parcerias, mas as coisas estão caminhando. Eu acho que num balanço geral aí, a cidade até que tem sido bastante beneficiada, a parceria de Mogi com o governo do estado de São Paulo tem produzido bons resultados, e a gente vai continuar, lógico que necessidade vamos ter sempre, né? Ainda mais numa extensão rural tão grande como a nossa. Tão grande quanto Mogi. Mas, na medida do possível, a gente, nos casos mais urgentes, nas necessidades mais urgentes e necessárias, a gente vai tentando ajudar como deputado e como político da nossa região. Eu vi notícias da região lá, inclusive falando de iluminação de algumas estradas rurais, trechos de estradas rurais em Mogi das Cruzes, e também vi da assinatura de transferência de uma área do DER para a prefeitura. Conta pra gente sobre isso. E só voltando um pouquinho à zona rural também, que hoje traz aí uma preocupação muito grande, é a questão da segurança. Nós temos tido também problemas de roubos, de assaltos, de latrocínio na zona rural. Daí a patrulha rural e a polícia ambiental. Exatamente. Né? A gente também tem procurado solicitar aí um reforço na zona rural. A gente, no noticiário Mogi das Cruzes, sempre também tem tido aí, infelizmente, né, algumas ocorrências policiais na zona rural, coisa que não existia no passado, mas hoje também é uma preocupação. Então vamos continuar dando todo o apoio aí, porque em termos econômicos a zona rural ela é muito expressiva, muito importante, não só para Mogi, mas para a região do Alto Tietê e para o agronegócio do estado de São Paulo. Agora, em relação à área do DR, foi bom você citar isso. Era uma antiga sede da Polícia Rodoviária lá em Jundiapeba. Na antiga SP66, que era Rio-São Paulo. Sim, Estrada Velha Rio-São Paulo. Estrada Velha Rio-São Paulo. Hoje é Henrique Heroli, se não me engano. Ela agora tem denominações variadas, né? Sim. Esse trecho, por exemplo, se chama Avenida Lourenço de Souza Franco, é no distrito de Jundiapeba, que é o primeiro bairro de Mogi, vindo pela Zona Leste, né, por Suzano, passou Suzano, entrou em Mogi das Cruzes, você entra no distrito de Jundiapeba, que é um distrito populoso, deve ter hoje em torno de umas 80 mil pessoas que moram no distrito de Jundiapeba. E por ser uma das entradas da cidade, nós tínhamos lá um posto, antigo posto da Polícia Rodoviária. Esse posto foi desativado há muitos anos, então mais de 10 anos que esse local está desativado. E estava tendo muitos problemas de segurança, muita gente usando drogas lá no local, ficava muito feio, né? Porque na entrada da cidade você passava por esse local e via lá o abandono, o prédio todo pichado, cheio de mato, abandonado. E nós pedimos, né, tivemos uma reunião recentemente com o prefeito da cidade, alguns vereadores participaram desta reunião lá no DR, conversamos com o superintendente, né, do DR, para verificarmos a possibilidade, porque o prédio, a propriedade, está o terreno, está lá, é do Estado, não pertence à prefeitura, pertencia ao DR, ao Departamento Estadual de Rodagem. E graças a um entendimento, uma reunião que nós organizamos no DR, tivemos a ajuda da diretoria, do superintendente, esse terreno foi transferido para a cidade de Mogi das Cruzes. O governador Geraldo Alckmin, dias atrás, assinou, né, a transferência da área
uma área importante, muito bem localizada para a Prefeitura de Mogi. Então, hoje o terreno pertence ao município, o prefeito já vai começar a ocupar o terreno com a Guarda Municipal, a Guarda Municipal já vai se instalar lá no local e neste terreno que nós conseguimos do Estado, nós vamos montar uma base de segurança. Então lá teremos a presença da Polícia Militar, teremos presença da Polícia Civil. Eu acho que é um polo de segurança que vai trazer uma área sensação, estratégica, porque a estrada está ali, né? Uma área estratégica, a entrada da cidade, divisa de Mogi das Cruzes com a cidade de Suzano. A menos de 2 minutos do encerramento da nossa conversa, eu bem que gostaria de falar com o senhor sobre um projeto de lei, o 356 de 2015, aquele projeto das cisternas para captação de água de chuva, isso pela oportunidade do Dia da Água, né, e do Fórum Mundial da Água que aconteceu aqui recentemente no Brasil, mais especificamente em Brasília. Mas eu queria falar de uma outra política pública vitoriosa, que é o Bom Prato em Jundiapeba, que o senhor está acabando de falar de Jundiapeba. Já são 53 unidades do Bom Prato, uma delas está lá em Mogi das Cruzes. Sim, sim. É uma cidade grande, como nós falamos, só tem uma unidade do Bom Prato e nós precisamos levar o Bom Prato para a periferia, né? Jundiapeba é um bairro, um distrito importante, populoso, e eu tenho a promessa do próximo governador Márcio França de instalarmos lá no distrito mais uma unidade do Bom Prato. A prefeitura já está oferecendo um galpão, uma área no centro do distrito, uma área muito bem localizada, e eu tenho a expectativa de, nos próximos meses, né, a prefeitura já dando essa sinalização do espaço, nós conseguirmos com o governo de São Paulo a instalação dessa unidade do Bom Prato, que vai ajudar muito a população, principalmente o comércio, os trabalhadores lá do distrito de Jundiapeba. Mas aproveitando, eu sei que o tempo é muito curto, nós levamos também um curso da ETEC, né? Que é uma escola técnica para a periferia lá no distrito de Brás Cubas. De Brás Cubas. Brás Cubas também é o distrito... Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco, Isso. Sala cheia lá ainda. Isso. Hoje nós precisamos preparar a nossa juventude, né? Nós falamos aqui em retomada de crescimento e geração de empregos. E a hora que isso acontecer no país, os nossos jovens precisam estar preparados para o mercado de trabalho. Então, uma escola profissionalizante num bairro de periferia hoje faz toda a diferença. Faz toda a diferença e nós estamos muito felizes com essa sala descentralizada da ETEC, está oferecendo o curso de administração de empresa numa região muito populosa, com muitos jovens lá na cidade de Mogi das Cruzes. Foi mais uma conquista recente, né? Essa classe começou agora no início desse ano e vai beneficiar jovens lá no distrito de Brás Cubas. Então, por tudo isso, pela possibilidade de um Bom Prato, pelo polo de segurança que nós vamos montar, pela sala descentralizada da ETEC, pelos recursos que nós estamos disponibilizando, principalmente para a área da saúde. Tudo isso nos traz ânimo, tudo isso nos traz aí a perspectiva de construir aí um futuro melhor, e eu estou muito confiante que o nosso país possa retomar o seu crescimento, que esse ano seja melhor e que 2019 seja um novo período, uma nova fase e uma fase que possa beneficiar a população, que possa ajudar o povo brasileiro, o povo do estado de São Paulo, as cidades do interior do estado. Então, tudo isso a gente realmente está aqui para colaborar, cada um fazendo a sua parte, construindo um futuro melhor para o nosso país. Assim seja, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. É sempre um prazer conversar com o senhor. E preciso realmente voltar mais vezes, porque nós temos muitos assuntos aí que interessam a nossa população. Parabéns e sucesso no seu mandato. Eu conversei com o deputado Marcos Damasio, do PR. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.